Começa agora. AEDAS no ar. Ei, gente! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Por aqui hoje é o Diego Cota e começa agora seu informativo semanal sobre o andamento da reparação de danos causados pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, ocasião em que 272 vidas foram injustamente terminadas. Este espaço de informação é uma produção da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, a AEDAS, assessoria técnica independente dos atingidos e atingidas pelo rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão em 2019. Reparação integral. Aqui a gente te conta como anda a reparação de danos a partir do nosso diálogo estreito e permanente com as comunidades atingidas. Vem que nesta edição vamos falar sobre as devolutivas dos comprometentes na região 1, o ato das pessoas atingidas sobre o PTR em Belo Horizonte e também tem histórias atingidas. Comissões de atingidos se reuniram com comprometentes para devolutivas em Brumadinho. O diálogo foi destinado para o retorno sobre as demandas solicitadas pela população durante visita ao território realizada em dezembro de 2023. Para trazer mais informações, chamamos o Felipe Cunha, jornalista da nossa equipe de comunicação. Bem-vindo, Felipe. Olá, Diego. Olá, ouvintes. No dia 20 de junho, comissões e lideranças de comunidades atingidas de Brumadinho se reuniram com representantes dos comprometentes do Acordo Judicial de Reparação na comunidade Córrego do Feijão, na Zona Quente, epicentro do desastre e crime do rompimento da barragem da Vale ocorrido em 2019. A conversa foi conduzida a partir das demandas solicitadas pelas comissões e lideranças durante visita da comitiva do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, realizada em dezembro de 2023. Dentre as pautas abordadas na visita, questões como saúde e exposição da população aos efeitos da atividade de mineração, reparação socioambiental, programa de transferência de renda, o PTR, e andamento dos anexos do acordo. A coordenadora da CIMOS, promotora doutora Shirley Machado, explicou que a agenda tem como objetivo alinhar o diálogo no território com as pessoas atingidas para melhor implementação do acordo de reparação. Os comprometentes, eu falo aqui pelo Ministério Público, a gente tem uma intenção de sempre se aproximar das comunidades e entender como elas têm vivenciado os danos, como elas têm percebido o acordo e como a gente pode aprimorar na execução desse acordo. O principal objetivo dos comprometentes no dia foi dialogar com as demandas comunitárias e acompanhar o desenvolvimento das atividades referente à execução do acordo. Vamos ouvir novamente o que disse a doutora Shirley. Aqui também a gente teve um momento de diálogo com várias comunidades e eu acho que a gente sempre sai, com outras demandas, a gente entrega algumas e sai com outras demandas, que isso aprimora o processo. Acho que a gente conseguiu, os comprometentes virem assim com um grupo de muitas pessoas e trazer muitas informações, eu sei que foram muitas informações. Felipe, você falou que a visita da promotora doutora Shirley em Brumadinho tratou do acordo. Sobre o anexo 1.1, o que foi falado sobre os projetos de demandas das comunidades? A reunião foi iniciada com um agradecimento por parte do Ministério Público e da Defensoria pelo empenho das lideranças atingidas no período de construção da proposta definitiva do anexo 1.1, encerrada nos dias 8 e 9 de junho em Belo Horizonte, no encontro interregional. A promotora aproveitou para informar sobre as perspectivas dos próximos passos junto à entidade gestora e repassou as informações contidas no comunicado 23 das instituições de justiça sobre as datas para entrega da proposta definitiva pela entidade gestora e o tempo de análise pelas instituições de justiça, antes de ser destinada para homologação pelo juiz da ação civil pública de reparação. Lembrando que a entidade gestora tem até esta terça-feira, dia 2 de julho de 2024, como prazo para entrega da proposta definitiva conforme o comunicado número 23 emitido pelas instituições de justiça. Felipe, e sobre o anexo 1.2, o PTR, o Programa de Transferência de Renda, o que foi tratado sobre esse assunto? Olha, Diego, de acordo com o retorno das IJs, o Programa de Transferência de Renda vai manter os atuais critérios. O PTR é uma parte do acordo de reparação essencial para as comunidades atingidas vitimadas pelo rompimento. Esse aspecto foi destacado nos relatos das comissões e lideranças que temem o fim do programa, previsto para abril de 2026,
como informado pela FGV no portal PTR. Além disso, ele possui critérios que definem que parte da população do município, situada na zona quente, receba o valor integral, enquanto as demais pessoas recebem 50% do salário mínimo. Na visita em Brumadinho, as lideranças voltaram a falar sobre os pleitos das comunidades de Ponte das Almorreimas e Rua Amianto, bem como a inclusão de pessoas portadoras de deficiência nos grupos prioritários para recebimento do valor integral do PTR. As instituições de justiça, por sua vez, reafirmaram a manutenção da estabilidade dos critérios previstos no edital do PTR, fato que não abriria a possibilidade para a inclusão da Rua Amianto no recebimento integral, assim como a de PCDs, uma vez que os critérios são fixos. Pela Fundação Getúlio Vargas, gestora do PTR, esteve a coordenadora de relacionamento Marcela Galvani Borges, que explicou as últimas movimentações do programa, como o pagamento do valor passivo aos atingidos que foram negados ou bloqueados de forma indevida pela mineradora Vale no pagamento emergencial, no período anterior a novembro de 2021. Ei, Felipe! E outra pauta destacada pelas comissões e lideranças é referente ao anexo 1.4 do Programa de Reparação Socioeconômica do Acordo Judicial de Reparação, que prevê diversas ações de fortalecimento de políticas públicas, dentre elas muitas obras para o município de Brumadinho. Há um receio de apropriação política das obras, visto que 2024 é ano de eleições municipais. O que as comissões solicitaram? Isso, Diego. Esse receio de apropriação política das obras, segundo as pessoas atingidas, se daria pela falta de identificação da fonte dos recursos nas placas das intervenções que estão sendo realizadas no território. Eduardo Lana, do Comitê Gestor Pro Brumadinho, informou que foi iniciado um diálogo com a auditora para verificar a viabilidade de inserir essas placas nas obras relacionadas ao acordo. Essa demanda ainda está em andamento. Como encaminhamento, a promotora Shirley vai solicitar para a FGV, que faz a auditoria desses projetos, que sejam feitas visitas nas obras da reparação já informadas como realizadas, para que seja avaliada a qualidade dessas obras. Também será verificado o tipo de divulgação feita para cada uma delas, e se está destacado que são obras com recursos da reparação, executadas pela Prefeitura ou Vale. Você está ouvindo Aedas no Ar. Prosa boa, assunto importante aqui na sua estação. A gente vai para um rápido intervalo. Para você que nos ouve pelo rádio, é o tempo de pegar um café, tomar uma água e voltamos já com mais informações. Estamos apresentando Aedas no Ar. Voltamos a apresentar Aedas no Ar. Voltamos. Por aqui o seu informativo semanal da reparação. E vamos começar esse bloco girando com a notícia que movimenta o nosso território. Giro de notícias. Atingidos reivindicaram direito ao programa de transferência de renda em reunião com a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, e as instituições de justiça. Informações com o comunicador Felipe Cunha. Dezenas de atingidos e atingidas das 5 regiões da bacia do Rio Paraupeba e represa de Três Marias participaram nesta quinta-feira, 27 de junho, de uma reunião com representantes da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, Ministério Público e Defensoria Pública de Minas Gerais, para debater a pauta sobre o direito ao Programa de Transferência de Renda, o PTR. A reunião aconteceu na sede do Ministério Público. Entre os temas debatidos estiveram os critérios para o recebimento do PTR, as poligonais, a duração do programa, a necessidade de ajustes, entre outros. As principais críticas e reivindicações dos atingidos se deram em torno das diversas dúvidas e incertezas que foram surgindo desde o início da execução do programa. Uma das questões recorrentes apresentadas foi o recebimento indevido, segundo as lideranças, e, por outro lado, a não inclusão de pessoas e famílias que se encaixam nas condições exigidas até aqui para ter acesso ao recurso. A FGV apresentou algumas explicações para pontos abordados pelos atingidos anteriormente, mas, ainda de acordo com os atingidos, as respostas são insuficientes diante dos questionamentos e do tempo pelo qual as comunidades lutam para que esse direito seja integralmente garantido. Para as dúvidas ainda não sanadas, a FGV e o Ministério Público se comprometeram a responder o mais rápido possível, já que os atingidos também denunciaram a demora no retorno de ofícios e solicitações
solicitações feitas. Você confere no nosso site mais informações sobre a audiência que debateu o PTR. Acesse aedasmg.org. Em cada edição do jornal Vozes do Paraopeba, compartilhamos a história de algum atingido ou atingida pelo rompimento da barragem. Nesta edição de junho, apresentamos a história da Maria Santana, uma liderança de São Joaquim de Bicas, que no mês do Dia Mundial do Meio Ambiente, compartilha sua sabedoria sobre o cuidado com os bens naturais. Confira um trecho da entrevista e não deixe de ler o Histórias Atingidas em nosso jornal, disponível em nosso site, aedasmg.org. O meio ambiente está doente. Então essas grandes empresas que danificam a natureza, elas não trazem bem, elas trazem mal. Hoje, se eu tivesse que falar, eu falava que as mineradoras não deveriam existir. E se sair volta, eu volto para acabar. Porque além que danifica o meio ambiente, danifica tudo e é um bem da humanidade. É um bem da humanidade. Porque eles destroem uma coisa que não é de um só. Se fala em muita coisa de reparação, se tirou muita coisa para reparação, mas não tirou nada para reparação. Porque eu vejo o seguinte, a reparação já tinha que estar aí. A reparação ambiental já tinha que estar aí. É o primeiro passo que tem que fazer. É o primeiro passo que tem que fazer. Eles têm que começar a dragar o rio, limpar o rio, para depois limpar as outras coisas. Aí sim eu acredito que eles estão fazendo uma reparação. Sem o meio ambiente não tem vida. Meio ambiente é vida. Cuida do meio ambiente, que o meio ambiente é vida. Saúde. Cuida do meio ambiente e você fica inteligente. Você está ouvindo Aedas no Ar. Agora voltamos a falar sobre as devolutivas em Brumadinho, feitas pelas instituições de justiça. O Felipe Cunha volta com a gente. Felipe, e sobre o monitoramento da água e exposição à poeira da mineração? Os atingidos também cobraram retorno sobre essas pautas que estão diretamente ligadas à saúde? Oi pessoal, estamos de volta. Isso, Diego, as comissões relataram durante a realização do encontro no Córrego do Feijão os problemas enfrentados pelas comunidades, especialmente na Zona Quente, o epicentro do desastre crime de Brumadinho, com a excessiva poeira provocada pela atividade de mineração. Sobre essa questão, a promotora Shirley Machado solicitou para a auditoria a EICOM fazer o acompanhamento da situação da poeira na comunidade do Córrego do Feijão, para analisar as medidas de contenção da poeira pela Vale. Em relação ao monitoramento da água, foi informado pela promotora Vanessa Campolina que a Secretaria Estadual de Saúde e a mineradora Vale estão em fase de renegociação do programa de monitoramento da água. Entre as questões em discussão está o pedido para ampliar a distância do buffer em relação à margem do rio, que atualmente é de 100 metros. Essa é a distância adotada pela Vale para fornecimento de demandas emergenciais. Felipe, diante de todas essas pautas e reclamações das pessoas atingidas, o que as instituições de justiça deram de retorno? De acordo com a promotora Shirley Machado, as pessoas atingidas terão o retorno das demandas feitas durante o momento de diálogo. Vamos ouvir. A gente espera, organizar em forma de atas, encaminhamentos e devolver. A gente vai devolver ou através de uma ata com uma resposta por escrito, ou através de uma outra reunião. A ideia é que a gente sempre faça essa aproximação, entendendo o desafio que é um território nessa extensão. A ideia é dar essa devolutiva da melhor maneira que a gente conseguir. E olha, Diego, as pessoas atingidas presentes manifestaram a importância da presença e a realização do diálogo com os comprometentes. Vamos ouvir a Elisete Amorim, de Ponte das Almorreimas, que acompanhou a visita. Nosso espaço aqui hoje é fundamental, né? A gente estava esperando por isso já há muito tempo, né? É muito importante a gente ser ouvido, né? Pelas instituições de justiça, né? A gente realmente estava esperando por esse momento. E eu espero que realmente as nossas demandas sejam olhadas, assim, de uma maneira, assim, mais eficiente, né? Mais eficaz, né? A gente está precisando muito desse espaço, muito importante para a gente. Obrigado, Felipe, pelas informações. Você que nos ouve pode conferir mais detalhes sobre a devolutiva das IJs em Brumadinho na matéria no nosso site aedasmg.org. Está terminando a nossa prosa de hoje, cheia de assunto importante,
E por ser importante, peço que compartilhe com mais pessoas. Nossos conteúdos estão disponíveis no YouTube e nas nossas redes sociais, por onde estamos sempre conectados e te atualizando. Um abraço e até a próxima semana. Este programa teve produção de Diego Cota, Lucas Jerônimo, Felipe Cunha e Valmir Macedo. A edição de áudio é do João Paulo Dias. O design gráfico do programa no YouTube e nas nossas redes sociais é do Aleph Rodrigues. A coordenação da equipe de comunicação é da Elaine Bezerra, sobre a gerência de Diva Braga, gerente geral de participação informada do projeto AIDAS Paraopeba.